Oi, quem fala é o Gus e esse é o primeiro vídeo de atualização do projeto do Catarse, O Monstro. A minha ideia com esse vídeo é contar um pouco da minha história, afinal estou entrando aqui no seu micro pedindo para você comprar o meu livro e pô, quem é esse cara, ele escreve, o que ele sabe de fantasia. Então primeiro, eu sou jornalista, trabalho há 15 anos no mercado, então de escrever eu entendo já há algum tempo. Mas a parte que eu quero compartilhar mesmo com vocês é um pouco da minha história nerd, a minha história com fantasia medieval. Eu comecei como todo bom nerd, com 12, 13 anos já lia gibi, e entrei na Devir Livraria aos 13 anos, atrás de mais gibi, e descobri que lá tinha um jogo chamado RPG que eu nunca tinha ouvido falar. E aí comecei a jogar, então queria mostrar para vocês aqui na minha prateleira. Os meus livros de RPG estão lá embaixo, porque os livros importantes na sua adolescência começam aqui e terminam aqui, porque você fica velho. E esse aqui foi o primeiro livro de RPG que eu comprei, que eu entrei em contato, que é o GURPS. O apelido dele é o GURPS Capa Roxa, é a primeira edição do livro em português aqui no Brasil. E a ideia do GURPS, para quem não conhece, é um jogo de RPG livre. Você pode fazer histórias com o tema que você quiser, ele não tem nenhum tema fixo. Mas é óbvio, aos 13 anos você só joga fantasia, né? Elfo, anão, dragão, espada, gente morrendo, aventuras. Então, passei muitos anos da minha pré-adolescência, adolescência, jogando jogos de RPG com esse livro aqui. A graça começou a balançar mais pra frente quando lançaram um livro chamado Vampiro. Era um livro de RPG sobre vampiros. E de repente todos os caras com quem você joga, você é moleque, tem 15 anos, bermuda, camiseta, começam a aparecer de sobretudo a 35 graus. Você fala, o que aconteceu com esses caras? E aí, meio pra tirar um sarro, meio uma revolta minha em relação a esses caras que pararam de jogar jogo de fantasia pra jogar jogo de vampiro, eu lancei um livrinho de RPG, que tá aqui guardadinho, que chama Impostores. É esse calhamaço de poucas páginas. Eu vendi numa convenção de RPG e a ideia do Impostores é o que o título diz mesmo. Você é um cara que acha que é um vampiro, mas não é. Como os caras que jogavam vampiro na minha época. Então, é uma sátira, é uma crítica a esses jogadores do meu momento. Na convenção que eu vendi até, ó, fizeram uma matéria de jornal, ó. Deu pra ganhar dinheiro, ou não deu pra ganhar dinheiro nenhum, mas foi super legal fazer essa crítica. E eu acho importante compartilhar isso com você, porque O Monstro, que é o livro que eu tô aqui vendendo pra você agora, tem um quê dessa pegada da crítica, porque é um gênero estabelecido, fantasia medieval, todo mundo conhece, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, mas ele olha pro outro lado. Eu não tô falando de guerreiros, de cavaleiros, de aventureiros, eu tô falando de agricultores, eu tô falando de jovens pobres que vivem nesse mundo, afinal as pessoas têm que comer também. E o que acontece com esses caras que ninguém nunca liga? Então o foco do livro sai do herói e vai para a pessoa normal mesmo, para a pessoa que só tem os próprios sonhos. E não é uma trilogia, não é uma saga de 12 livros, é um livro só, começo, meio e fim, você lê a história e acabou. Então ele tem um quesinho de rebeldia com o gênero, como o Impostores foi na época que eu era moleque e jogava RPG. Acho que é isso, contei um pouco da minha história para vocês e na próxima atualização eu trago mais informações sobre O Monstro. Até mais!